Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal nesta quarta-feira, 28 de abril de 2021, data em que conhecemos os confrontos da segunda fase do Campeonato Paraense. A oitava e última rodada da primeira fase foi disputada na tarde desta quarta-feira, definiu os últimos 3 classificados, os 2 rebaixados e também os duelos da próxima fase. Vou falar também que no Amazonas foram divulgadas as datas e horários das semifinais do Campeonato Amazonense, onde eu trouxe a informação que o Princesa foi o último classificado para a semifinal, e agora, nesta quarta-feira, a federação divulgou aí as datas e horários dos jogos semifinais. Vou falar também que teve campeonato hoje em Brasília, né? A segunda rodada daquele quadrangular Capontos, os 2 finalistas, aconteceu nesta tarde, e no Rio Grande do Norte foram definidos os finalistas do primeiro turno. O Campeonato do Rio Grande do Norte tem 2 turnos em disputa, e nesta quarta-feira aconteceu a rodada que definiu as 2 equipes finalistas. Mas antes de a gente entrar nos assuntos, aquele recadinho básico de sempre: se você não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever, porque nós temos vídeos diários de segunda a domingo. Então, para você não perder nada, para você ficar por dentro aí de tudo que eu posto, se inscreva e também ative o sininho para você ser avisado quando vídeos novos forem postados. Bom, mas agora sim vamos entrar nos assuntos, né? Mas vamos começar falando de um assunto, dando continuidade de um assunto que eu trouxe ontem aqui no canal, que foi a respeito do afastamento do técnico Paulo Roberto Santos do Santo André. O Paulo Roberto Santos, ele ficou aí, pegou Covid, né? Ficou um bom tempo internado e ainda não está plenamente recuperado, tanto que ele não estava dando os treinos presenciais, ele estava comandando os treinos de forma remota, e nos jogos da equipe do Santo André ele comandava o time de uma cabine. Aí a diretoria ontem anunciou o afastamento do treinador para ele poder aí cuidar melhor da saúde. Enquanto eu editava o vídeo, já quando eu estava terminando de editar o vídeo, saiu a notícia que o Santo André anunciou um novo treinador, e é o Márcio Fernandes. O Márcio Fernandes, que foi o técnico que levou o Vila Nova para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Reconduziu o Vila Nova para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí ele acabou saindo no começo dessa temporada, e ele então foi anunciado como novo técnico do Santo André para essa sequência do Campeonato Paulista. O Santo André ainda tem mais 4 jogos nessa primeira fase e precisa reagir. A equipe tem apenas uma vitória no campeonato, né? Não faz uma boa campanha que fez na temporada passada. E se o São Bento tivesse vencido o Grêmio Novo Horizontino ontem, hoje o Santo André estaria na zona de rebaixamento. Então o Santo André precisa vencer, mas por particularidades do Campeonato Paulista, né? Por causa desses grupos aí, onde os times dos grupos não se enfrentam, o Santo André está bem perto da zona do rebaixamento, mas ele também está perto da zona de classificação para a segunda fase. Aí ele faz parte do grupo A, né? O grupo aí dos times que tem a pontuação mais baixa, que é o grupo do Corinthians. O Santo André soma 6 pontos e a Inter de Limeira, que é a segunda colocada, soma 9. Então o Santo André está a 3 pontos da Inter de Limeira. Então tem plena chance aí de conseguir uma das vagas aí do grupo 1, né? Uma vaga do Corinthians, né? Já está matematicamente classificado, mas a segunda vaga está em disputa aí entre o Santo André, a Inter de Limeira e também o Botafogo de Ribeirão Preto. A Inter e o Santo André tem mais 4 jogos por fazer e o Botafogo tem mais 3, né? Então o Santo André aí com chance de classificação. O próximo jogo da equipe será no domingo, dia 2, contra o Palmeiras no Canindé. O horário ainda não foi divulgado, né? Então o que se sabe é que o próximo jogo do Santo André será contra a equipe do Palmeiras. Palmeiras que volta a campo também nesta quinta-feira, hein? Bom, dito isso, agora vamos falar sobre o Campeonato Paraense, né? Que é o assunto aí que muitos de vocês vieram até o vídeo hoje para saber sobre o Campeonato Paraense. E hoje foi disputada aí a 8ª rodada, né, da primeira fase. Como eu falei no começo do vídeo, algumas equipes ainda brigavam para se classificar, enquanto outras brigavam para fugir do rebaixamento, né? Eu vou passar os resultados, como ficou a classificação, aí passo para vocês os confrontos da próxima fase. Lembrando que a Federação Paraense ainda não divulgou as datas e horários. Isso deve ser feito nesta quinta-feira. Aí no vídeo da quinta-feira eu trago para vocês essas informações. Vamos lá, os resultados foram o seguinte: o Castanhal ganhou do Carajás por 2-0. A Tunaluso bateu o Bragantino por 5-3, foi o jogo com o maior número de gols da rodada. O Remo venceu o Paragominas fora de casa por 1-0. O Tapajós bateu o Gavião por 2-1. Enquanto que a equipe do Paysandu venceu a Águia de Marabá por 1-0. Né? O Paysandu aí jogando com vários jogadores reservas. E o Itupiranga empatou em 0-0 com a equipe do Independente. Então esses foram os resultados desta quarta-feira. A classificação dos grupos foi o seguinte: o Paysandu no grupo A foi o líder com 19 pontos e segundo a melhor campanha geral. O Itupiranga foi o segundo colocado com 11 pontos
e o Bragantino ficou aí com uma das vagas destinadas aos melhores terceiros, terminou na terceira colocação desse grupo com 8 pontos. O Gavião foi o último colocado e foi rebaixado aí para a segunda divisão. A equipe do Gavião não conseguiu nenhuma vitória no campeonato. No grupo B, o Remo teve a melhor campanha geral, terminou líder com 20 pontos, e a Tunaluso terminou na segunda colocação com 12. Esse grupo B teve apenas 2 equipes classificadas, o Tapajós foi o terceiro colocado, mas dentre os terceiros colocados ele foi a equipe com a pontuação mais baixa, por isso ficou fora da segunda fase. E o Carajás terminou na quarta colocação, apenas 5 pontos. O Carajás aí, que inclusive ameaçou abandonar o campeonato, né, na semana passada, o Carajás termina aí com apenas 5 pontos e também está rebaixado para a segunda divisão, foi rebaixado junto com o Gavião. E pelo grupo C, o Independente terminou na liderança com 13 pontos, o Castanhal somou 11 e o Águia de Marabá, mesmo perdendo para o Paysandu, ainda ficou com 8 pontos, pegou ali a outra vaga destinada ao melhor terceiro. A equipe do Águia também foi beneficiada, né, pela vitória aí, pela derrota do Paragominas, né, o Paragominas que também brigava pela classificação, acabou perdendo pro Remo, e aí a equipe do Águia de Marabá acabou ficando aí com essa terceira e última vaga. Duelos da próxima fase, colocando na tela, o Remo, time de melhor campanha na primeira fase, vai jogar contra o Águia de Marabá. A Tunaluso pega o Itupiranga, o Paysandu vai enfrentar o Bragantino e o Independente vai encarar a equipe do Castanhal. Esses então os jogos da segunda fase do Campeonato Paraense, como eu falei, ainda não tem data e horários definidos. Saindo do norte para o centro-oeste, vamos falar sobre o Campeonato Brasiliense. O Campeonato Brasiliense que nesta quarta-feira teve essa segunda rodada daquele quadrangular que aponta os 2 finalistas, né? É a terceira fase do campeonato. E o Brasiliense bateu o Ceilândia pelo placar de 2-0. Com esse resultado, o Brasiliense se mantém na liderança folgada, com 6 pontos em 2 jogos, 5 gols marcados, nenhum sofrido, enquanto que o Ceilândia é o último colocado com apenas 1 ponto e menos 2 gols de saldo. Já o Gama se recuperou da derrota sofrida para o Brasiliense na estreia do quadrangular, bateu o Lusiânia por 2-1 e assumiu aí a segunda colocação com 3 pontos. O Lusiânia é o terceiro colocado com 1 ponto e menos 1 gol de saldo. Então tá aí os jogos da segunda rodada do quadrangular, né, do Campeonato Brasiliense. Próxima rodada será no final de semana. No sábado o Gama recebe o Ceilândia, jogo importante para a equipe do Gama. E o Brasiliense vai jogar contra o Lusiânia. A Ceilândia e o Lusiânia precisando vencer aí para não se complicar na briga aí por uma vaga na final. Lembrando que é turno e retorno nessa fase. Agora vamos falar de Campeonato Potiguar. Campeonato Potiguar aí que teve nesta quinta-feira, nessa quarta-feira, melhor dizendo, a realização da sua 7ª rodada e última rodada da primeira fase, que apontou as 2 equipes que vão disputar o título da Taça Cidade de Natal, né? E nós tivemos os seguintes resultados. O América venceu o Potiguar por 4-0. O América terminou essa fase na primeira colocação com 16 pontos. O Globo empatou em 2-2 com Força e Luz. Resultado importantíssimo para o Globo, porque o Globo acabou ficando na segunda colocação e se classificou para a final com 14 pontos. Somou 1 ponto a mais com o ABC. O ABC que mesmo disparando uma goleada por 6-0 em cima do Açu, acabou ficando na terceira colocação com 13 pontos. Se o Globo tivesse perdido por Força e Luz, era o ABC que pegava essa outra vaga na final. Nessa quinta-feira ainda nós teremos o jogo entre Santa Cruz de Natal e o Palmeiras. Esse jogo aí não tá valendo nada, né? Não só vale para cumprir tabela. Então por isso que vai ser nessa quinta-feira às 15 horas no Frasqueirão. A final, né, da Taça Cidade de Natal vai ser disputada neste domingo às 16 horas na Arena das Dunas entre América e Globo. Aí a segunda fase, né, o segundo turno do Campeonato Potiguar, é chamado de Copa Rio Grande do Norte e o regulamento é o mesmo, né? Os times jogarão entre si em turno único, os 2 melhores fazem a final da Copa Rio Grande do Norte. E para a gente encerrar aqui o vídeo, vamos falar do Campeonato Amazonense, o Campeonato Amazonense que definiu aí os seus semifinalistas e nesta quarta-feira a Federação Amazonense divulgou as datas e locais das partidas semifinais. As semifinais começam no sábado com o Nacional recebendo Manaus às 4h05 da tarde na Arena da Amazônia. Aí no domingo o São Raimundo joga contra o Princesa dos Solimões no Carlos Amit, né? Jogo às 3h30 da tarde. Aí no outro final de semana esse esquema se repete. O Manaus joga no sábado na Arena da Amazônia, sábado dia 8 de maio, na Arena da Amazônia contra o Nacional, jogo também às 4h05 da tarde. E no domingo, dia 9, às 3h30 da tarde, o Princesa dos Solimões recebe no Gilbertão a equipe do São Raimundo. Lembrando que Manaus
e Princesa dos Solimões, por terem as melhores campanhas gerais, né? Jogam por 2 resultados iguais, jogam por 2 empates ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. E se não está inscrito, né, mais uma vez, se inscreva e ative o sininho para você ser avisado sempre que vídeos como esse foram ao ar, né? Nós temos vídeos aí para falar dos estaduais, copas regionais e também Copa do Brasil e divisões de acesso do Campeonato Brasileiro. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!